Doutor Tiago está congelado. Vocês estão me escutando? Tô. Mas eu tô congelado aqui? Tá. Que coisa do... Ah, tá. É porque... Podemos começar a gravação? E agora? Sim. Tá congelado ou tá... Não, tá normal. Ah, tá normal? Então beleza. Iniciou a gravação? Sim. Ah, é porque eu não ouvi. Então, iniciando aqui. Nós estamos na sessão do dia 10/7/2020, da primeira turma, da terceira Câmara, da segunda sessão do CAF. Estamos no período da manhã, mas tendo em vista disposto lá o permissivo na portaria para que se antecipe os processos do período da tarde, nós vamos antecipar os processos do período da tarde, iniciando pelo item 276, registrando que estão presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, o doutor Tiago, que está substituindo a vaga aqui do colegiado, que esteve conosco durante todo o período da reunião de julgamento. Então, indo para o item 276, da pauta de 10 de julho, às 14 horas, Clube de Engenharia de relatoria da doutora Fernanda. São dois processos, né? 276 e 277. Gente, esse é bem simples, tá? Acho que a gente concentra exclusivamente ao que a gente precisa analisar agora. O processo chegou até em sede de recurso voluntário e aí estava esse colegiado composto por diferentes integrantes, mas o doutor João até era o presidente. Ficou determinado que fizesse a diligência para que a DRJ confirmasse se fazia sentido o que o contribuinte estava arguindo de que ele era contribuinte de IPTU e não era contribuinte não deveria ser cobrado do ITR. Eu até por curiosidade, eu joguei no Google Maps, no Google, busquei esse endereço no Rio de Janeiro, porque eu morei no Rio de Janeiro, o PC pode até saber onde é. É um clube de engenharia que fica em Guaratiba, um pouco depois da Avenida das Américas, seguindo a Avenida das Américas lá atrás, um pouco mais para dentro. E aí o contribuinte estava alegando que era uma zona urbana, né, que era uma zona residencial. E aí, como o colegiado ficou na dúvida se realmente era ou não, porque de acordo com os documentos juntados pelo contribuinte, não tinha como ter certeza. Então, pediu que descesse para diligência para que a DRJ confirmasse, a DRJ confirmou, intimou alguns órgãos da prefeitura, a prefeitura confirmou que é a zona residencial 6, né, mas que realmente, de fato, ele é contribuinte do IPTU e que ele foi declarado isento de IPTU. Então, portanto, não há que se falar em TR, e aí os dois processos foram julgados cancelando o auto de infração, é muito simples. Então, foi esse o cerne da questão, confirmado, zona residencial, até marquei a folha do resultado da resolução, está confirmado pela prefeitura, alguns órgãos, foi uma secretaria, uma secretaria de gestão e planejamento, foram 3 circularizações que a DRJ fez, e todos confirmaram que, de fato, é uma zona residencial. Quando eu vi no mapa, até antes do resultado da diligência, eu realmente, em que pese não ter sido na Avenida Rio Branco, que é a sede do Clube de Engenharia, eu, por já ter familiares morando perto, eu imaginei que realmente não se tratasse de uma zona que pudesse ser considerada zona rural ou contribuinte de TR, mas foi confirmado e acabou a discussão. Mas, voto. Doutora Fernanda, ficou claro aí, porque teve diligência e tudo mais, mas só para pontuar, essa questão de ITR e IPTU já tem julgamentos nas cortes superiores que o que determina é a destinação do imóvel e não a localização dele. Ele pode estar dentro mesmo da cidade, mas se tiver uma destinação rural, se tiver... aqui em BH tem muito disso, casas na Pampulha,
que é dentro da região de Belo Horizonte e tal, mas que tem tipo, uma fazendinha e tudo mais e tal. Então, o que vale hoje é a destinação do imóvel, independentemente de onde ele esteja situado. Só para acrescentar mesmo. Muito obrigada pela consideração, Ana. Realmente, de fato, não sabia. Mas, até nesse caso também, deve ter sido considerado destinação também, porque é um clube. É um clube que tem, né? Tem até foto de piscina, diversão e tal. Enfim, foi confirmado pela diligência e pelo que eu vi das fotos também é um clube, assim. Se alguém tiver alguma dúvida, o resultado da diligência está claro. Gente, a matéria é muito simples. A prefeitura diz que é área urbana. Não incide TR sobre área urbana. Não tem discussão. Meu voto foi 2 parágrafos. E quem é competente para definir os limites urbano ou rural do município é a prefeitura. Mas é isso que eu estou te falando, João. Hoje, o que determina se um imóvel é rural ou urbano é a destinação dele. Não é a localização dele. Não, tá certo. Dentro da cidade, isso é julgamento pacífico, STF e STJ. O senhor está certo, eu não estou discutindo isso, eu estou dizendo que no caso desse processo, nesse caso, nós baixamos a diligência para perguntar para a prefeitura se é urbano, a prefeitura disse que é urbano, então está resolvido. No caso desse processo, doutor Thiago, eu entendi seu posicionamento. Estou dizendo, o vídeo desse aqui é bem mais simples. Porque ninguém parou, a gente não pediu diligência para saber qual foi a utilização do imóvel, se é uma fazenda ou não. A gente perguntou se estava no limite urbano ou não. E a prefeitura disse, está sim. Aí tem que exonerar o crédito. Sim. Já foi cancelado o auto de infração, não é contribuinte de ITR. Os 2 pontos. É recurso de ofício? Eu entendo que não tem discussão. É recurso de ofício? Não pode ser. Não é. Ela está dando provimento ao recurso. Está dando provimento ao recurso. Sim. Não, ela disse que já foi cancelado. Foi cancelado. Não, ela falou, na opinião dela. Eu entendi por dar provimento ao recurso e cancelar. Será cancelado? Ele não é contribuinte. Eu fiz 2 parágrafos. Entendi, perfeito. 2 parágrafos seria mais do que suficiente, na minha opinião mesmo. Doutor João. A relatora. O que deu essa sugestão aí? Foi do nosso colegiado? Foi, eu me lembro. Reginaldo Paixão. João era o presidente. O contribuinte. Era o Reginaldo. Eu me lembro desse processo. Porque aí nós estamos buscando a verdade material, viu? A verdade material do processo. Foi bem interessante a diligência, cumprimentar o colegiado, porque buscou, porque ali, se voltasse, não, ele não está em zona rural e é devedor do ITR, uma diligência, inclusive, inteligente. Lembrando que ele alegou isso, viu, gente? Pela via do processo. A verdade material pela via do processo. É isso que eu quis dizer. É a via do processo, o contraditório, tanto do fisco, da autoridade competente, quanto da gente. Enfim, depois a gente debate a verdade. Então, doutor João, como vota? Cumprimentando a relatora, a doutora Fernanda, e também, como diz o doutor Wesley, conhecendo assim a providência do colegiado, que na ocasião encontrou claramente o caminho para o deslinde do processo, eu acompanho a relatora. E concordo também com a doutora Fernanda que isso sim é você buscar a verdade material dentro do rito processual. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Doutor Paulo? Não está saindo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Esse foi o item 276 e 277. Esses 3 itens, 278, 279 e 280, são embargos de provadoria. É um processo recente em que... Deixa eu desabilitar o áudio, tem alguém com...
teclando. É o meu, desculpa. O meu tá aberto aqui. Então, é um processo, são embargos da Procuradoria, em que esse processo foi simples, valor da terra nua, teve área de preservação permanente, e aí a gente deu provimento ao recurso, porque a gente reconheceu a área de preservação permanente de 958 hectares, e a gente restabeleceu o VTN ao valor declarado. Só que, com razão, a Procuradoria, em relação à questão do VTN, porque esse recorrente tinha um laudo e pediu no recurso para que se considerasse o VTN do laudo. Então, a gente estabeleceu o valor declarado, que eu creio que era R$ 1.000 por hectare, e no laudo estava 1.100 por hectare. Então, eu decidi, é como se a gente tivesse decidido ultrapetita. A gente já discutiu amplamente isso aqui, esses dias aqui no colegiado. Então, eu estou acolhendo os embargos em relação a essa questão do VTN. Em relação à área de preservação permanente, a Procuradoria questiona por que eu considerei os 958 hectares e não 910 hectares, conforme o laudo que o recorrente apresentou. E aí eu esclareço, né, o porquê que foi considerado os 958 hectares, porque ele apresentou um ADA, embora tenha um laudo no valor de 910 hectares de área de preservação permanente, ele apresentou um ADA que comprova a área de 958 hectares, que era tempestivo, e pede no recurso os 958 hectares. Então, eu entendo que eu esclareço o porquê que eu considerei os 958, mas mantenho os 958 porque está no ADA, os 958 hectares, que é um documento hábil a comprovar a de preservação permanente, e esse ADA está tempestivo. Então, eu estou acolhendo os embargos com efeitos infringentes para reratificar o acórdão e esclarecer a contradição apontada quanto à área de preservação permanente, mantendo-se a área comprovada de 958 hectares de acordo com o ADA, protocolizado antes do início da ação fiscal, e sanando a omissão quanto ao valor atribuído à terra nua para dar provimento parcial ao recurso, de forma a que seja restabelecido o VTN constante, que seja considerado, né, o VTN constante do laudo de R$ 1.100 por hectare. Esse aí é o meu voto. Doutor João. Peraí, a minha primeira pergunta houve embargo para rediscutir a matéria da área? Houve embargo da Procuradoria. Para discutir sim. O VTN. O VTN e os 910. Eles estão questionando por que eu não considerei 910 e considerei 958. Ah, sim. Tá. Entendi. Perfeito. Entendeu? Entendi. Eles alegam aqui no início do voto, é porque eu resumi, mas a Procuradoria alega que... Não, era só essa dúvida, porque quando eu estava ouvindo o seu relatório, eu entendi que eu estava questionando só o VTN. Ela falou que eu incorri em contradição, uma vez que existe um laudo de 910 e eu reconheci 958. Aí eu estou esclarecendo a contradição, né, e informando por que eu considerei os 958, que no caso eu me baseei no ADA, que é um documento previsto em lei, e foi tempestivo, e aí eu estou explicando por que eu estou considerando. Doutor Paulo? Sim, eu fico pensando se, pelo mesmo motivo que você aceitou o valor da terra nua do laudo, não deveria aceitar também o valor da área de preservação permanente, que ele está admitindo também que não é o valor total que ele declarou que está lá no ADA, entendeu? Ele traz um lado técnico. Ele faz o pedido para considerar os 1.100, que é o do laudo, do VTN, mas no pedido em relação ao ADA, ele coloca os 958, tá no pedido dele, ele não pediu 910, ele pediu 958, então eu entendo que ele apresentando o ADA tempestivo, para mim, comprova. Eu fui pelo pedido, embora eu não considere o laudo dele, mas ele pediu 1.100 de área, é o que a Procuradoria alega, que eu estou decidindo ultrapetita, porque está no pedido dele considerar o valor de R$ 1.100 por hectare, entende? Esses são os últimos processos, né?
São os últimos processos. Ok, então, vamos debater mais um pouco. Eu tenho visto em fiscalizações e em julgamentos de primeira instância a defesa de que o fiscal pode exigir tanto o ADA como a comprovação daquilo que ele declarou no ADA, entendeu? E que o contribuinte estaria obrigado a comprovar. Por exemplo, se ele foi intimado a apresentar um ADA e um laudo técnico comprovando as áreas do ADA, ele não apresentou o laudo técnico, se mantém o lançamento. E eu já vi isso ser mantido no âmbito do CARF, entendeu? Por ele não ter apresentado o laudo técnico, porque ele estaria obrigado a comprovar quando intimado, entendeu? Então, se ele não apresentou o ADA, acabou. Nem laudo técnico resolve, porque a lei exige o ADA. Mas se ele foi intimado a comprovar por outros elementos, ele deveria fazê-lo. Assim tem sido também despesas médicas. A pessoa normalmente o recibo é suficiente, mas eventualmente aquilo não convence e o fiscal pede outras informações para assegurar que, de fato, aquilo que está naquele papel é comprobatório. E se ele não apresenta, não sei se é o caso... na descrição dos fatos está aqui, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de área de preservação permanente. É só essa informação. O contribuinte foi intimado a comprovar, através de laudo técnico e/ou certidão de órgão público competente e apresentação do ADA, a área informada na declaração de TR como sendo área de preservação permanente, bem como laudo de avaliação do imóvel. Então, ele foi exigido por ambas as situações, é o caso que eu estou abordando. É exatamente o caso que você está abordando. Em resposta ao termo de intimação, o contribuinte apresentou laudo técnico, onde conclui que a área descrita no laudo deve ser classificada como de preservação permanente, as prestadas no ADA, apresentou também laudo de avaliação, e aí onde ele contesta o valor da terra nua. Em relação à área de preservação permanente, essas deverão ser as previstas no artigo, aí ele fala, a área de preservação permanente considerada no laudo apresentado refere-se à área de areia, aí ele vem discorrendo, mas ele pediu o laudo e pediu o ADA. Uhum. Então, pelo laudo só está aprovado esse valor um pouco menor, né? Um valor de 910 hectares. Mas lembrando que o ADA está anexo ao laudo, né? Uhum. Bom, eu mantenho o meu voto, porque eu mesmo, embora tenha sido pedido, eu entendo que restou comprovada essa área de 958, que foi objeto de glosa. Porque o ADA é um documento oficial, emitido pelo IBAMA, então... O ADA é só um documento de lavra do próprio contribuinte que ele protocola junto ao IBAMA, é uma mera declaração. Mas o IBAMA pode ir lá fiscalizar e ver como é que está. Vai um pouco além do laudo, na minha opinião. É como uma declaração de imposto de renda, não tem efeito probante nenhum para nós, entendeu? Embora seja dirigida a nós mesmos, a gente tem poder de fiscalizar aquilo. O IBAMA tem poder de fiscalizar para efeitos ambientais e nós temos poder de fiscalizar para efeitos tributários, aquela mesma declaração, entendeu? Ok. Doutor João? Não, o Paulo abordou muito bem a questão do ADA. O ADA é só uma declaração e o que a gente vê... Acho que a gente está naquela situação de você dar peso às provas, né? Você tem provas divergentes no processo, você vai avaliar cada uma delas. Uma diz que é 958, outra diz que é 910. Eu entendo que o laudo, em regra, claro que vai depender de cada prova, mas em regra, o laudo tem muito mais capacidade de provar uma área do que o ADA. Porque o laudo, em princípio, se for um laudo adequado, foi feito com base em normas técnicas, por pessoal capacitado, que foi lá e mediu a área, enfim. O laudo presume-se que foi feito assim, tecnicamente correto. O ADA não passa de uma declaração do contribuinte, que muitas vezes, no caso do ITR, é apresentado às vésperas da fiscalização. Quer dizer, ele vai lá e faz o ADA, apresenta, quer dizer, o IBAMA pode até fiscalizar isso daí. Daí um tempo, um dia, ele vai fiscalizar, se fiscalizar. Então, eu concordo com o Paulo que, ao colocar na balança os dois elementos de prova, um laudo e um ADA, se são divergentes, em princípio, eu entendo que o laudo é mais adequado. Isso quando o ADA traz uma área maior do que a do laudo. Se o ADA traz uma área menor do que a do laudo, que não é o caso aqui,
Aí a situação não é que o ADA vale mais, é que a parte não contida no ADA descumpre a exigência legal do ADA. O laudo não é suficiente para, no meu entendimento, respeitar as opiniões contrárias, que eu sei que o Thiago, por exemplo, tem, de que o ADA é dispensável, mas no meu entendimento, que entendo que o ADA não é dispensável, só o laudo não implica você cumprir a exigência legal do ADA, considerar cumprida a exigência legal do ADA, que está no artigo 17O, parágrafo 1º. Tá, enfim, eu entendo como Paulo que, diante de duas provas divergentes no processo, sendo uma declaração do contribuinte, que é o ADA, e outra, um laudo que, em tese, eu não vi o laudo, mas em tese foi feito por um profissional capacitado, eu pesaria a área do laudo como mais correta, porque a prova me parece mais robusta. Foi isso que o senhor disse, né, doutor Paulo? Foi. Perfeito. Olha, é mais ou menos no recibo médico, quando a gente vê a atenção ao recibo aqui, tem uma declaração do médico com exames que comprovam a moléstia. É o peso da prova. Se são divergentes, eu vou pesar mais o recibo ou vou pesar mais a declaração do médico, ou eventualmente do perito, com exames e tudo mais. É verdade. Tem um CREA, né, envolvido aqui, tem um engenheiro, né? Eu realmente agora fiquei balançada com os argumentos. Eu achava que era mais simples, porque eu pensei justamente na questão do fato de ser um protocolizado, e como o ADA é antigo, foi bem antigo, o ADA aqui foi de 97, né? Porque normalmente as situações que nos chegam são o inverso. Pois é, exatamente. Normalmente é uma área que está no laudo que não tem ADA. Nesse caso, a gente tem um ADA maior do que a área do laudo. Pois é, exatamente. Não me lembro de ter visto um caso desse. E você trouxe um dado relevante, Sheila. O ADA é bem antigo, então... Acho que mudado isso, é mais recente, é verdade. Tem essa questão, porque essa área também preservar, como a questão, o APP é uma condição de preservação, não constitui a área, né, é uma condição de permanência daquela preservação, né, então é como se o laudo tivesse atestado que preservado, de área de preservação permanente, seria os 910 e não aqueles 97 daquela época, né. É uma coisa transitória, né, com o tempo, tanto que hoje em dia o ADA você tem que apresentar todo ano, né, para você manter aquela condição de preservação daquela área, né. Eu vou mudar meu voto. Desculpem a mudança, mas eu agradeço imensamente os esclarecimentos do Dr. Paulo, do Dr. João, mas eu entendo, inclusive por essa questão da temporaneidade, que o laudo está mais apto a atestar essa área do que o próprio ADA, que é muito antigo. Então, eu vou, lendo minha conclusão e alterando, acolher os embargos com efeitos infringentes para re-ratificar o acórdão, para esclarecer a contradição apontada quanto à área de preservação permanente e considerar comprovada a área de 910 hectares, de acordo com o laudo protocolizado. Sanar a omissão quanto ao valor atribuído à terra nua para dar provimento parcial ao recurso, de forma que seja restabelecido o VTN constante do laudo também, de 1.100 por hectare. Então, eu estou considerando o VTN do laudo e o ADA do laudo, a área de preservação permanente do laudo, de 910 hectares. É o que o cliente pediu, basicamente. Basicamente, né? Durante o recurso, ele faz expressa menção ao laudo na APP, só no pedido que ele coloca os 958.
Ainda tem isso. Só para ficar, assim, tecnicamente, acho que mais adequado, teria que ser interessante falar que está dando ali parcial provimento ao recurso, né? Ao recurso para as duas coisas, né? Porque eu tinha dado provimento. Primeiro aos embargos, para depois falar do recurso voluntário. Isso, aí vocês me ajudam a redigir aqui, porque eu vou ter que mudar. Okay. Tá bom? Doutor Wesley, doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho e cumprimento o colegiado aí que colaborou para a decisão final. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Então, deixa eu ver como é que vai ficar. Foram os últimos esses? Foram os 3 últimos, doutor Tiago. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Vamos ver como é que eu vou escrever. Em acolher os embargos com efeitos infringentes para reratificar o acordo 2301-007 de 116 de 4/3/2020 para dar provimento parcial para sanando As irregularidades apontadas. Precisa descrever quais são. As irregularidades apontadas. Não, peraí. É agora que você coloca para sanando as irregularidades apontadas, reratificar o acórdão tal. Você colocou isso antes. Eu coloquei antes. Esse sanando as irregularidades. Unanimidade de voto tem acolher os embargos com efeitos infringentes para sanando as irregularidades apontadas e ratificar o acordo. Tal. E ratificar o acordo tal da data e dar provimento parcial, né? Ou para dar. Eu acho, como é embargo, a gente não está julgando o recurso. O recurso, a gente está mudando o provimento do recurso. Pois é. Era provimento total, agora é parcial. Ah, sim. Para dar provimento parcial ao recurso. Para dar provimento parcial ao recurso. Para estabelecer ou cancelar a glosa, né? De área de preservação permanente. Mas ele declarou 958, vai estar sendo alterada para 910. Isso. Então, para considerar a área de preservação... Considerar comprovada. Comprovada a área de preservação permanente de 910, lá, não sei quanto é. E o VTN de tanto. Área de preservação permanente, 910 hectares. Aí eu vou colocar direitinho metragens. 910 hectares. E considerar o valor da terra nua de tantos reais por hectare. De R$1.100 por hectare. O VTN constante do laudo de R$1.100 por hectare. Então é isso. Acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos em acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando as irregularidades apontadas, reratificar o acordo tal, da data tal, para dar provimento parcial ao recurso e considerar comprovada a área de... para dar provimento parcial ao recurso para considerar comprovada a área de preservação permanente de 910 hectares e considerar o VTN constante do laudo de R$1.100 por hectare. Esse vai mudar só o valor do VTN nos outros 3, que cada ano é um valor de VTN diferente.
Aí eu vou copiar aqui direitinho. Ele apresentou um laudo para cada ano, foi? Foi. Normalmente laudo para cada ano. Para todos os anos. Não, ele apresentou um para cada ano. Então é isso, aí já concluímos então nossa pauta da tarde. Bem. Os itens 278, 279 e 280 estão votados. Eu vou interromper a gravação. Parabéns, começou bem, Letícia. Vamos interromper a gravação? Pessoal, eu